A Rainha Elizabeth II faleceu no dia 8 de setembro, com 96 anos e 7 décadas de reinado. Esse acontecimento parou o mundo e os noticiários. Mas com tanto tempo de reinado, será que a monarca acumulou grandes riquezas? Bom, já vou adiantando que sim. E neste vídeo você vai conhecer toda a herança deixada pela Rainha Elizabeth II. Entre essa herança temos terras, castelos, joias, dinheiro, palácios e muito mais. E também temos algumas polêmicas envolvendo essa herança. Sejam bem-vindos ao canal Mentes de Negócios. Elizabeth nasceu em 21 de abril de 1926, quando seu avô, Rei Jorge V, estava na coroa. Assim como todos da realeza, ela teve uma ótima educação com tutores. Na sua infância, Elizabeth era a terceira da linhagem de sucessão, e após o seu avô morrer, seu tio assumiu o trono. Mas pouco tempo depois, ele abdicou e o trono foi para o pai da Elizabeth. Em 1947, Elizabeth se casa com Philip, e em 1952, com a morte de seu pai, Elizabeth assume o trono com 25 anos de idade. Com isso, a rainha ficou 70 anos no trono, sendo a monarca britânica a permanecer mais tempo no trono. Nesses 70 anos de reinado, viu diversas coisas acontecerem. Teve 4 filhos, sendo Charles II o primeiro da sucessão. E para entendermos tamanha fortuna, temos que entender um pouco de tamanha importância. A monarca foi chefe de estado de 16 territórios, alguns países como Inglaterra e Irlanda, que são possessões do Reino Unido. Outros como Canadá, Austrália e Nova Zelândia são ex-colônias inglesas, mas tem o rei do Reino Unido como chefe de estado das suas constituições. Dessa forma, como a Rainha Elizabeth é a atual rainha do Reino Unido, ela é chefe de estado desses territórios. Ainda que seja soberana, na prática sua função atual está restrita a participações cerimoniais e outras formalidades, como a entrega de títulos da nobreza e a recepção de governantes estrangeiros. Mas esses títulos davam a ela diversas terras. Bom, quando ela se tornou rainha, recebeu todos os títulos e fortunas do seu pai. Vamos falar das 3 fontes de renda da rainha. O primeiro era o Sovereign Grant, que equivale a 15% dos lucros obtidos pela coroa britânica. A renda líquida da coroa é repassada ao Tesouro Britânico, e segundo um acordo selado em 1760, esse Sovereign Grant é uma espécie de salário da rainha para exercer a função de rainha. E lembrando que a coroa não é Estado britânico, a coroa é parte que administra a coroa britânica. Entre 2020 e 2021, esse Sovereign Grant rendeu 86 milhões de libras para a rainha. Outra fonte é os rendimentos da carteira privada, que é composto por várias residências, assim como estabelecimentos comerciais no centro de Londres e milhares de hectares de terras agrícolas, principalmente os rendimentos dos seus títulos, como por exemplo o Ducado de Lancaster, e várias terras que dão rendimentos. Apenas o Ducado de Lancaster rendeu para Elizabeth 22,3 milhões de libras, cerca de 135 milhões de reais. Além dessas rendas, temos a renda do patrimônio pessoal da rainha, e com certeza tem investimentos que vai como herança também. Como parte da herança, a rainha tem uma coleção valiosa de artes, que tem quadros e muito mais, entre elas selos que ela herdou do seu avô Jorge V, joias. Além de investimentos, terras, castelos e artes, a rainha, como uma boa monarca, sempre apareceu com muitas joias. Essas joias estão avaliadas em cerca de 110 milhões de dólares, que incluem broches, colares, brincos e anéis. E vale lembrar que essas joias são da coroa, ou seja, a rainha não pode vendê-las. Polêmicas. Segundo os sites britânicos como International Business Times, poucos dias antes de morrer, a Rainha Elizabeth mudou seu testamento, deixando de fora 2 integrantes da família. Os sites afirmam que a mudança do documento afeta 2 membros da família real britânica, Meghan Markle e a filha Lilibet, que é a bisneta da rainha. Há rumores também que a Camila, esposa do rei Charles III, também está de fora do testamento e não receberá nenhuma das joias da rainha. Propriedades. Vou falar um pouco das principais propriedades da Rainha Elizabeth II, que são enormes castelos e palácios.
palácios. Palácio de Buckingham, Londres, Inglaterra. O Palácio de Buckingham foi a residência oficial mais famosa da Rainha Elizabeth II, construído em 1703, com 108 metros de comprimento, 24 de altura e 77 mil metros quadrados. E acredite se quiser, 775 cômodos. Entre esses cômodos tem 19 quartos de estado, 52 quartos reais e de hóspedes, 188 quartos para funcionários, 92 escritórios e 78 banheiros. Pelo menos tem banheiro para esse pessoal fazer necessidade. Os eventos oficiais, cerimoniais, casamentos e comemorações acontecem nesse palácio. E vale lembrar que esse palácio está em posse da coroa, ou seja, a rainha não pode vendê-lo. Castelo de Windsor, em Berkshire, na Inglaterra. O Castelo de Windsor é onde a rainha passou a maior parte do isolamento social. Perto do centro de Londres, o Castelo de Windsor é o maior castelo ocupado do mundo. O local funciona como uma casa real e fortaleza há mais de 900 anos, e já abrigou 39 monarcas ao longo da história. Se o palácio que eu citei anteriormente já era grande com 775 cômodos, o castelo é ainda maior, pois ele tem mais de 1000 cômodos. E vale lembrar que esse castelo está em posse da coroa também. Castelo de Balmoral, em Ballater, na Escócia. Esse castelo entra como patrimônio da rainha, e foi o local que ela teve os últimos segundos de vida. O Castelo de Balmoral é a casa de férias da família real, ficando nas montanhas escocesas. Foi adquirido em 1852 e tem mais de 50 mil metros quadrados e cerca de 1000 cômodos ao todo, sendo considerado um dos maiores castelos do mundo. Sandringham House, Norfolk, Inglaterra. Essa propriedade fica no interior da Inglaterra. É a residência rural em que a rainha costumava reunir a família para celebrar o Natal. A mansão foi adquirida pela família real em 1862 e desde então tem sido uma casa privada para os monarcas britânicos. Palácio de Holyrood, em Edimburgo, na Escócia. Esse palácio era a residência oficial quando Elizabeth visitava os pais. Foi construído como monastério no século XVI e teve grandes mudanças ao longo do tempo. Possui uma galeria de arte com ambiente com mais de 44 metros de comprimento, que guarda 96 retratos dos membros da dinastia britânica. Castelo de Hillsborough, na Irlanda do Norte. Situado no interior da Irlanda do Norte, era o endereço da Elizabeth II no país. O espaço também faz às vezes sede do governo da Irlanda do Norte e residência do secretário de Estado irlandês. Desde abril de 2014, é local administrado pelos Palácios Reais Históricos, uma instituição de caridade independente, responsável por cuidar de palácios reais desocupados pelo Reino Unido, e está aberto ao público em determinadas datas. Além desses castelos e palácios, a rainha e a coroa possuem diversas outras propriedades, que também rendem frutos para a coroa e para a rainha. Fortuna. Somando toda essa fortuna, a Rainha Elizabeth II vai deixar de herança uma fortuna de 365 milhões de libras, cerca de 2,2 bilhões de reais. Isso apenas o patrimônio da rainha. Além disso, tem o patrimônio da coroa britânica, que somam 24 bilhões de libras, cerca de 143 bilhões de reais. Toda essa herança, principalmente a coroa, vai para o sucessor, que no momento desse vídeo já é o rei Charles III, mas não temos acesso ao testamento dela até o momento. Muito provável que sua fortuna pessoal e os itens pessoais terão alguma distribuição entre os filhos, mas toda essa responsabilidade da coroa está com o rei Charles III, aquele que foi casado com a princesa Diana. E o próximo na linha de sucessão é o filho mais velho do Charles III, que é o príncipe William. E se você gostou de tantas informações, deixa seu like no vídeo para me incentivar a trazer mais vídeos como esse. Se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os novos vídeos. Na tela tem dois vídeos, um deles são as famílias mais ricas do mundo. E um detalhe que vale muita atenção, tem uma família real nessa lista que não é a britânica. Confere esse vídeo que tem muitas famílias conhecidas. Obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo.